Boa tarde. É isso. Antes que vocês pensem que é um louco que está aqui, porque esse cara é da saúde, o que é que esse cara está fazendo aqui? Formado em administração hospitalar e etc. Porque eu estou aqui para tratar de um tema que é comum em todas as áreas, o estresse. O estresse é um tema comum, é um tema atual. Aliás, os mais antigos não usavam tanto esse termo, não é isso? Não tinha tanto esse termo estresse antes, né? Ele é muito utilizado hoje em dia. E a gente precisa entender o que é o estresse para saber qual é a diferença de ser estressado realmente e de estar passando por um momento ruim. Porque isso é uma confusão muito comum hoje em dia, né? Qualquer pessoa que está chateada, que está nervosa, de imediato a outra pessoa pergunta: está estressado? É assim que fazem? Sim ou não? Você está estressado? Então, o estresse virou algo de uso casual e um uso muito frequente, sem saber realmente o que é o estresse. Vamos entender primeiro o que é esse estresse, que é uma coisa bacana. O estresse é um termo da física. Ele é muito usado na construção civil, na engenharia, quando eram alguns materiais submetidos a uma pressão, e essa pressão deformava esses materiais. Quando essa pressão deformava esses materiais, recebia-se o nome de estresse, ou seja, o material deformado é um material estressado. E ele foi trazido para a nossa vida cotidiana e está cadastrado hoje no Código Internacional de Doenças, não como pura e simplesmente estresse, mas como fatores que trazem o estresse, os fatores que o estresse provoca nas pessoas. Então, na realidade, a gente precisa entender o que é esse estresse. E o estresse, sim, duas doenças, dois caminhos que o estresse causa nas pessoas. Um deles é: o que é que eu faço? Mas eu não sei como resolver isso. E agora? Para, senta. Vocês já pegaram alguém ou já se sentiram assim? Olhando para o nada? E uma pessoa vem e pergunta: fulano? E você? Fulano? O que você estava pensando? Nada. Você estava olhando para onde? Não sei. Alguém já passou por essa situação aqui? Já perguntou para alguém que estava assim olhando parado, olhando para o nada? Porque esse é o primeiro caminho do estresse. O que é isso? É a apatia. O estresse torna a pessoa apática, a pessoa fica assim. A pessoa não sabe tomar decisão. Ela não consegue tomar uma decisão. E o outro caminho que o estresse desencadeia é justamente a raiva. Eu não consigo fazer nada. Essa pessoa só me atrapalha. Aquele cliente é ruim, eu não consigo vender para ele. Aquele cliente é chato, ele fica me pedindo um monte de coisa e eu tenho mais o que fazer. Eu não consegui chegar a tempo aqui, que raiva. Por que isso acontece? Alguém já passou raiva dessa forma assim? Com um cliente que é indeciso, já passou raiva porque tinha um compromisso marcado e não conseguiu chegar na hora, porque o trânsito está ruim, porque o carro quebrou, ou coisa que o valha, assim? Sim? Muito bem. Quando isso acontece, é o segundo caminho do estresse. Então, o estresse também provoca esse tipo de coisa, mas não é uma raiva qualquer. Então, veja que há uma diferenciação muito grande entre o estresse e o momento de raiva. O estresse, ele vai se dar com o tempo, quando você vai repetindo essa atuação, ou apática, ou raivosa. Direto. Chega uma hora que você deforma, você não volta mais ao normal. O que é voltar ao normal? É uma força interna, que nós damos o nome, também veio da física, também usado na engenharia, que se chama resiliência. É a parte onde nós podemos suportar esta pressão. Então, nos termos da engenharia, da física, quando o material é submetido também a uma pressão,
e ele, depois que essa pressão é retirada, ele volta ao normal, chamamos a isso de resiliência. É a capacidade de retornar ao nosso estado normal, ao nosso estado anterior, depois de ser submetido à pressão. Então, veja, tem gente que fala, você já escutou alguém falando, a gente precisa de um pouquinho de estresse. Um pouquinho de estresse é saudável, senão a gente não faz as coisas. Já escutaram alguma coisa assim? Sim? Não? Tem gente que pensa assim, que você precisa de um pouquinho de estresse. E estresse não é saudável em quantidade nenhuma, nem pouquinho e nem bastante. Por quê? Porque o que é saudável é a pressão. A pressão, sim. A pressão te impulsiona a realizar coisas, te impulsiona a fazer coisas. Mas o estresse não, o estresse é o estado, é o resultado negativo dessa pressão. E hoje eu tenho um grande desafio aqui com vocês. Então vamos lá, o meu desafio, né? Sobre o estresse. Nós já iniciamos, já estamos falando sobre o estresse. As leis da sobrevivência, como é que nós podemos fazer para sobreviver melhor? Os 3 pilares de sucesso, sim, nós precisamos de uma base para que nós possamos caminhar para realmente o sucesso. Conjugando o poder. Vamos entender um pouco o que é poder, porque a concepção que se tem do poder é uma concepção que não é a real, que pode ser diferente, nós vamos tratar disso. Tá? Estresse versus objetivos. O quanto o estresse não nos permite alcançar os objetivos que nós firmamos. O que é problema? Nós temos várias concepções de problemas, mas qual é a concepção exata de um problema? Como é que eu faço para identificar um problema? Porque só quando eu identifico o problema, eu posso resolvê-lo. Se eu não identificar o problema de forma correta, eu não vou conseguir resolvê-lo. Pelo contrário, eu vou conseguir me estressar mais, muito mais. Causa e efeito, vamos entender o que é ser causa e o que é ser efeito. E a solução para o estresse. E tudo isso, ainda hoje, inclusive com próximos passos. Veja, essa palestra, ela está baseada nesse livro, Sem Estresse e com Sucesso. Esse livro e a palestra é de autoria do senhor Anderson Bontorin, que é o diretor de conteúdo da Master Sapiens, a nossa empresa que é aí parceira do Cresce, e a gente fala um pouco mais dele ao final da palestra. Ok? Algo acontece, vários desejos e várias barreiras para realizar esses desejos, sim ou não? Sim? Baixa a compreensão entre as pessoas não têm a menor intenção em compreender o seu ponto de vista, em compreender a sua posição, ou mesmo você para com as outras pessoas, de compreender as outras pessoas. Sim? Discordâncias e desacordos? Isso não há, né? Está sempre tudo equilibrado, né? Não há discordâncias e desacordos. Conflitos de ideias e ideais, perda de controle dentro de um relacionamento, seja esse relacionamento com o seu cliente, seja esse relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho ou filha. Exaustão e cansaços mentais. Vocês já tiveram a sensação de, depois de um dia inteiro no escritório, ou atendendo o cliente, fazendo a correria, saírem do escritório assim? Parecia que tinha carregado um saco de cimento no dia inteiro. Já tiveram essa sensação, sim ou não? Quem já passou por uma sensação de estresse assim, levanta a mão. Ótimo, isso é bom para ver que ninguém é estressado aqui, né? Isso. Pois essa exaustão e esse cansaço, essa fadiga mental, mesmo que você não trabalhe com peso, mesmo que você não carregue cimento, não carregue tijolo, essa sensação, ela é do estresse. É o estresse que te dá essa sensação ruim, que fica. Clientes indecisos ou inconstantes. Você, corretor, leva o cliente para visitar uma propriedade, para visitar uma casa, uma fazenda, uma chácara, um sítio, um espaço comercial,
E quando chega até esse local, o cliente começa a colocar defeito. Olha, eu não sei bem se é isso que eu quero, não é bem assim, eu preferia que fosse feito de outra forma, eu gostaria que esse piso não fosse dessa cor. Acontece de você levar cliente para visitar e o cliente começar com aquela indecisão, não sabe mais se quer comprar, eu não sei se posso pagar realmente esse valor, eu não sei se essas prestações são legais para mim, eu não sei se o ambiente aqui, se o local, a localidade, onde está situada a residência é realmente o que eu quero. Acontece isso? Sim? Sim? Ótimo. Vocês estão prestando tanta atenção que ninguém quer responder para mim, né? Os outros não entendem que a sua ideia é a solução para eles. Então, você explica para o seu cliente, você coloca para ele qual é a solução dentro da sua perspectiva, dentro da sua ideia, e a pessoa não quer saber. A pessoa simplesmente não quer saber. Não aceita aquilo. Isso acontece? Sim? Ótimo, é melhor assim com a cabeça. Ninguém responde, mas mexe com a cabeça. Pelo menos a gente sabe que está no caminho certo. Muito bem, então, o que restam? Objeções, objeções e mais objeções. Então, eu digo a você o seguinte, que estressante isso. Pois é, meu amigo. Uma vez, eu estava parado, olhando aqui para um outro colega que estava sentado, e ele estava chateado, tinha acontecido alguma coisa com ele, e eu não sabia o que era exatamente. Fui e perguntei a ele, ele falou para mim, não, nada dá certo para mim, tudo dá errado para mim, eu não consigo efetuar uma venda, eu não consigo me dar bem com a minha esposa, eu não consigo me dar bem com os meus filhos, então nada dá certo para mim. Falei, calma, há uma luz no final do túnel, meu irmão. E ele me respondeu dessa forma, luz no fim do túnel? Como assim? Eu não estou vendo nem o túnel. Então, como é que a gente consegue resolver as coisas se nós não queremos ou não enxergamos nem a luz no túnel? Aliás, nem o túnel, como era no caso dele. Eu digo a você o seguinte, bem-vindo ao mundo moderno, ao concorrido mundo moderno. O mundo de hoje é assim, eu quero mais, eu posso mais. E entra-se numa concorrência, muitas vezes até desleal, mas entra-se numa concorrência muito forte. E isso não vai mudar. Então, veja, se o mundo não vai mudar por sua causa, você tem que se adaptar a esse mundo. E se adaptar a esse mundo quer dizer menos estresse. Porque se você não se adapta a esse mundo, você vai continuar se estressando. E mais, e mais, e mais. O estresse retira o potencial de realização das pessoas. Quando você é uma pessoa estressada, nós vamos pegar o que nós fizemos aqui no começo, você não consegue efetuar nada. Você fica parado. Você não consegue tomar decisão, então ele retira o teu potencial de realização. O estresse cria confusão. Então, já que você não toma decisão, você não sabe o que fazer. E outra, vamos pensar no jogo dos erros. Já ouviram falar do jogo dos erros? O jogo dos erros é assim. Toda vez que algo começa errado, ele vai errado até o fim. Então, é aquela sensação, eu acordei atrasado hoje para ir para o escritório. Eu tenho um cliente, às 9 horas, esqueci a chave do carro no bolso da outra calça. Aí você volta para pegar a chave do carro. Ótimo, o carro está sem combustível, eu tenho que passar num posto primeiro, e tudo isso já faltando 10 minutos para você encontrar com o cliente. Aí você chega atrasado e fala para o cliente, o quê? Olha, você me desculpa pelo atraso, mas aconteceu isso. E o cliente vira para você, eu não quero saber, isso é problema seu, não meu. Eu marquei aqui e eu honrei meu compromisso. Então, isso é um jogo do erro, porque você inicia um erro e o erro continua. Pode prestar atenção que qualquer coisa que você comece, ou qualquer coisa que aconteça de errado, esse erro vai ter nas consequências. E essa consequência não para, até que se finde.
Então, a consequência disso é, acordei atrasado, de acordar atrasado, esqueci a chave, o carro estava sem abastecer. E quando é que finda isso? Quando você chega até o cliente e o cliente ainda não compreende que tudo isso aconteceu, porque, afinal de contas, é problema seu, não é problema dele. Faz sentido isso? Sim? Ótimo, vamos lá. Produz exaustão mental, você não tem clareza nos pensamentos, você não enxerga a solução, mesmo que ela esteja a um palmo da sua frente, você não vai conseguir enxergar. Amplia o desconforto, aliás, o estresse é o desconforto, aquela sensação de dor na nuca, dor de cabeça, dores pelo corpo, o estresse é o desconforto. Inibe a obtenção de soluções, provoca fracassos. E veja, há uma diferença entre sucesso e fracasso. Sucesso não é a mesma coisa de fama. Sucesso é o que você consegue no seu dia a dia. Então, há vários sucessos toda vez que você consegue resolver um problema. Ou toda vez que você consegue fechar um problema, por exemplo, a venda de uma casa. Ela precisa de uma solução, ela precisa da venda. Quando você vai e consegue efetuar essa venda, como é que você se sente? Triste ou contente? Contente? Contente, evidentemente. Você é corretor, você trabalha com isso. E se você fica contente, isso é um sucesso alcançado. Não é como a fama das coisas que passam na televisão, não, tá? Aquele negócio, você precisa aparecer para alguém ser famoso, não é isso. Isso não é sucesso, mas o sucesso é toda vez que você consegue resolver ou concluir algum negócio. Ou toda vez que você consegue resolver qualquer problema na sua vida profissional ou pessoal, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge. Sempre por essa linha. E fracasso são todas as vezes que você não consegue resolver absolutamente nada. Todas as vezes que você fica inibido de tomar decisões e soluções. Toda vez que você está num estado de exaustão mental, onde você não consegue pensar, você não consegue colocar para fora aquilo que você precisa, você não consegue enxergar uma solução, ainda que ela esteja a um palmo da sua frente. Essa é a parte de fracasso. E quando você começa a colecionar fracassos, nada na sua vida vai bem. Então é importante, antes de mais nada, antes de continuarmos, é importante que você entenda o seguinte: ganhar e perder faz parte do jogo. Com certeza faz parte do jogo. O problema é até quando você quer ficar culpando os outros pelo seu fracasso. Porque tudo que acontece de errado conosco, nós costumamos culpar os outros e nunca assumimos a responsabilidade que nos cabe. Então, até quando você pretende culpar os outros pelo seu fracasso? Decida isso primeiro. É algo que deve ser resolvido. Então, todos esses sintomas de estresse é algo que deve ser resolvido, com certeza. É algo que exige uma solução, e, por isso, nós vamos entender como é que esse ciclo funciona. Muito simples. Existem empresas relativamente similares, sim ou não? Sim? Ótimo. Dentro dessas empresas, há pessoas relativamente similares, parecidas, do mesmo jeito de trabalhar? Por exemplo, existe uma imobiliária. Existe uma segunda imobiliária, uma terceira imobiliária. Então, elas são empresas relativamente similares, todas são imobiliárias. E dentro dessas empresas trabalham lá os corretores, mais o auxiliar ou a secretária, que seja, portanto, tem pessoas nas funções similares. Sim ou não? Com problemas similares. Por exemplo, a escassez do mês de janeiro e fevereiro é um problema similar? Nas funções similares, tendo ideias relativamente similares.
Algumas procuram uma mesma solução. Mas veja, não adianta nada você agir da mesma forma e querer resultados diferentes. Não adianta. Se o teu negócio não está dando certo, algo está errado. Então, vamos descobrir o que é esse algo que está dando errado, o que está te causando estresse, e mudar a tua atitude. Você não terá resultados diferentes agindo da mesma forma. Faz sentido isso? Ótimo. Produzindo de forma similar. Por isso, essas pessoas conseguem o quê? Elas conseguem uma estabilidade. Vivem todos dentro de uma mesma concha. Aí eu pergunto, para que essa estabilidade, se nós podemos fazer mais, se nós podemos ter mais, e se nós podemos ser muito mais que isso? Não interessa a idade que você tenha, se você é mais novo, se você é mais velho, o ponto de partida da mudança da nossa vida, quem decide somos nós. Então, o ponto de partida da mudança da sua vida é você que decide, não é a outra pessoa. O ponto aqui é difícil se destacar, João. Não tenho tantas ideias assim. E eu pergunto, será? Mas não temos como fazer tudo o que realmente importa, não temos tempo, a nossa vida é corrida, nós temos um monte de coisas para fazer. Será? Para realizar, agora vamos entrar em algo que é preciso para que nós possamos entender como efetuar qualquer tipo de mudança na nossa vida. Para realizar não é a mesma coisa de fazer, fazer é fazer. Se fosse a mesma coisa, teria o mesmo nome. Realizar é tornar real. Fazer é você ir e fazer algum ato, se mexer. E realizar é tornar algo real. E para realizar, nós precisamos querer. É o primeiro passo. Então, parabéns por você estar aqui. Parabéns porque você quer algo. Se você não quisesse, você não estaria aqui. Nem que seja a água de coco que serviram no começo, né? Então, mas algo você quer por estar aqui. Isso é importante, porque o querer é seu. O querer não é transferível. Você não transfere seu querer para ninguém. O querer é só seu. Se você não quiser, ninguém vai querer por você. Por isso que ele é o nosso primeiro pilar. O querer é o início, é a possibilidade. Quando você quer, você tem a possibilidade de iniciar algo. Se você não quiser, nada vai ser iniciado. Absolutamente nada. Você pode até realizar alguma coisa sem querer, porque, afinal de contas, nós vivemos num mundo de obrigações. Eu não quero pagar tanto imposto, mas eu tenho que pagar. Eu tenho uma penalidade por isso. Eu estou no meu trabalho, meu chefe está me olhando, então eu estou fazendo um serviço que eu exatamente não quero fazer. Mas ele está me olhando. Agora, se ele sair dali, quem garante que eu vou continuar fazendo aquele trabalho? Eu não tenho mais essa pressão. Então, eu não tenho por que continuar fazendo. Então, o querer é o início. É o importante. É a possibilidade de. Mas, veja, querer apenas não basta. Querer é poder iniciar algo, mas não basta. Só querer não basta. Imagine que quando eu era pequeno, eu queria muito andar de bicicleta. Meus amigos andavam de bicicleta, tudo, e eu também queria andar de bicicleta. Então, eu comecei devagarinho, meu irmão me segurando, aí eu comecei a andar de bicicleta, sozinho. Oh, que maravilha, que coisa boa! Só que eu não sabia fazer curva. E eu estava lá pedalando a bicicleta com tudo. E era aquela bicicleta que não tinha freio, era de um colega, não tinha freio. Eu não sabia frear com o pé lá no pneu. E eu fui pedalando, e não sabia deitar assim para fazer curva, e um muro na minha frente. E o muro foi se agigantando, foi ficando maior, e pá! Caí no chão. Aí eu quis muito que alguém me ajudasse a levantar, porque estava doendo tudo, gente. Doía tudo demais. Então, querer apenas não basta. É preciso de uma segunda coisa, de um segundo pilar, que é o saber como.
Mais tarde eu fui aprender a fazer curva com a bicicleta. Andei, que é uma maravilha. Hoje em dia ando de bicicleta, não com tanta constância assim, dá para ver por esse meu corpo escultural, né? Que eu não ando tanto assim, mas a gente anda ainda um pouco. Então eu aprendi a fazer curva com a bicicleta, aprendi a andar de bicicleta, que bacana. Por quê? Porque eu fui procurar o saber como. E isso a gente pode ajudar a você. Eu fui saber como que eu tinha que inclinar o corpo um pouquinho, virar o guidão, e isso é importante, mas não só aqui. Veja, você tem várias formas de saber como hoje. Você tem palestras como essa, você tem jornais, você tem revistas, você tem internet, você tem conversa com pessoas que já percorreram o caminho, já chegaram até lá. Portanto, essas pessoas sabem qual é o caminho do sucesso. Há várias maneiras de saber como. E saber como é o nosso segundo. Veja, são 3 pilares para o nosso sucesso. Então, o terceiro é o fazer, é o experimentar. Não adianta só acreditar. Não adianta eu estar aqui falando para você, você está achando tudo bonito. Nossa, aquele rapaz fala muito bem, aquele rapaz tem uma voz bacana, ele fala coisas que batem com a minha vida. Não vai adiantar nada se você não se der a chance, se você não experienciar isso daí. Se você não fizer, nada vai adiantar. Com base nisso, eu já quero fechar um acordo com você aqui. Muito simples. Não acredite em absolutamente nada do que eu estiver falando aqui. Nada. Duvide, para que você lá fora tenha a sua experiência, para que você lá fora possa viver realmente isso. Portanto, não acredite no que eu falei até agora e no que eu disser daqui para frente. Temos um acordo? Sim? Ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Na ausência de qualquer um desses, o ciclo nunca vai estar completo. Portanto, se você souber como, mas você não quiser, você não vai fazer. Eu estudei, eu sei mexer com o computador, mas eu não quero mexer. Portanto, eu não vou fazer. Simples assim. Faz sentido isso? Ótimo. Vamos lá. A realidade é dura, só os fortes sobrevivem, só os fortes, né? E os fortes não são os truculentos, os fortes são aqueles que têm a capacidade de suportar a pressão e não distorcer, e não estressar. Esses são os fortes que nós estamos falando. A questão é como sobreviver. Então, mais do que imediatamente, eu digo a você o seguinte: sobreviver é muito simples, basta que você esteja mais vivo e menos morto. Isso seria algo muito chinfrinho até de se falar a você, né? Lógico que eu tenho que estar mais vivo e menos morto. Senão, como é que eu vou sobreviver? Então, vamos entender esse conceito de uma outra forma. Algo ou alguém está morto se não produz um efeito, se não é útil, se não realiza. Por exemplo, você quando compra um sapato, você comprou esse sapato, você utilizou esse sapato por muito tempo, andou de um lado para o outro, foi lá, correu, mostrou um monte de casa para um monte de cliente com esse sapato, e esse sapato estourou na parte de cima. Não é do solado, o solado dá para consertar, mas ele estourou na parte de cima. Na parte de cima não dá para consertar. Se você costurar, vai ficar horrível. É verdade isso ou não? Já tentaram costurar um sapato que estourou na parte de cima? Fica muito feio. Então, o que é que você faz com esse sapato? Substitui, põe na reciclagem, descarta, se desfaz desse sapato. Essa é importante, porque esse sapato não realiza mais o ato de calçar, de caminhar. Esse sapato, portanto, ele não é útil a você. É a mesma coisa, veja, de máquina de escrever. Quem ainda tem máquina de escrever no escritório? Tem, né? Máquina de escrever está mais morta ou mais viva? Mais morta. Na realidade, ela não está extinta ainda. Ela existe, como existe no escritório dele, como existe ainda em algumas repartições públicas, mas ela está mais morta do que viva.
Por quê? Porque ele está a caminho da extinção. Hoje, o que é moda? É o computador, que você pode corrigir suas coisas tudo na hora, imprimir quantas vezes você quiser, etc. Então, ela está mais morta do que viva. As TVs de tubo, perto das TVs de LED, que estão chegando num preço mais razoável, que as pessoas estão podendo comprar, essa TV de tubo, ela está mais morta ou mais viva? Mas morta, também está a caminho da extinção. Ainda existem milhares de aparelhos, mas está a caminho da extinção, porque a TV de LCD, a TV de LED, está chegando com força total. E pode ser comprada em até 10 vezes sem juros, olha que coisa bacana. Mas está chegando com força total. Então, a TV a tubo está cada dia mais morta. Esse é o conceito. Se algo não produz um efeito, se não é útil, se não realiza, ele está mais morto. E você estará mais morto dessa forma. Agora, vamos entender o seguinte. Se algo ou alguém está vivo, esse algo ou alguém produz um efeito, é causa, é útil e realiza. Então, por exemplo, quem gosta de futebol? Não, a maioria não gosta de futebol, né? Mas vamos pegar uma coisa que é algo de alguém que é ídolo nacional. Imagine que você calça 42, só imagine. E você compra a chuteira do Rei Pelé, que está com os cravos todos gastos, que também tem um corte em cima, e que é 38, portanto, não serve no seu pé que calça 42. Só que você é um apaixonado por futebol. Então você pega a chuteira do Rei Pelé autografada, coloca na sua casa, coloca uma redoma em cima e convida os seus amigos para verem a chuteira do Rei Pelé, que você é o único na região que a possui. Então essa chuteira serve para você, sim ou não? Não serve. Ela também está rasgada na parte de cima com os cravos gastos e o número dela é inferior ao número que você usa. O que faz com essa chuteira? Mostra mais para os amigos ainda? Porque essa chuteira gasta que não serve para você, ela produz o que para você? Ou para essa pessoa que comprou a chuteira? Será que essa chuteira poderia produzir status para essa pessoa? Afinal de contas, ela é a única pessoa da região que tem a chuteira original usada pelo Rei Pelé. Ela poderia produzir status, sim ou não? Sim. Então, se essa pessoa quer o status, essa chuteira, mesmo estando rasgada, mesmo estando com os cravos gastos, essa pessoa não vai jogar fora. Por quê? Porque essa pessoa, a chuteira para essa pessoa é causa desse status. Ela é útil para essa pessoa e ela torna esse status real. Mesmo sendo uma chuteira gasta, rasgada e que não sirva para você. Então, veja, sobreviver é realizar é produzir algo de valor que não precisa necessariamente ser um valor monetário, um valor financeiro, mas pode ser um valor que a outra pessoa veja como um valor de respeito, um valor de honestidade. Algo só tem valor se for útil a alguém. Então, o teu respeito, a tua honestidade fez com que você vendesse a um seu cliente uma casa que estava dentro de todas as especificações que ele gostaria de ter. Portanto, você tornou esse cliente um cliente satisfeito, você foi útil a esse cliente. E mesmo na sua casa, mesmo com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, é da mesma forma. Toda vez você precisa tornar algo real, realizando algo de valor para o terceiro. O benefício é sempre para o outro, não é para você. Não estou dizendo para todo mundo querer agradar todo mundo, abaixar a cabeça aqui, tá? Então dessa vez eu vou fazer tudo. Não. Você pelo menos sabe o que a outra pessoa quer. Se você vai fazer ou não, a opção é sua. Mas só vão lhe ver com utilidade a partir do momento que você realize algo útil a alguém. Nunca a você diretamente. Ficou claro isso? Sim? Então vamos lá, para a gente marcar legal, hein?
realizar algo de valor útil a alguém. Esse é o caminho sempre. Morto no ambiente de escritório pode ser até algo parecido com isso daqui. Ó. Olha que bacana. Estão enxergando a pessoa? Só a cabeça, não, né? Alguém está observando um bicho de pelúcia que está na janela? Sim? Ótimo. Agora eu queria entender como será que essa pessoa entrou aí? E mais do que isso, será que essa pessoa quer resolver esse problema? Pelo jeito não, né? Porque ele só continua aumentando. Olha como está essa mesa. Então, se ele não quer resolver, ele não vai procurar solução. Porque a solução só surge a partir do momento que você queira realmente fazer algo. E depois que você sabe qual é a solução, que você faça. Como viver sem estresse e ter o seu mundo na sua mão. Veja, eu não estou falando para você ter um mundo nas suas mãos, não, o mundo é muito grande. Mas o seu mundo, o seu cotidiano, é a família, é o seu escritório, são os seus clientes, tá? Como viver sem estresse e ter o seu mundo em sua mão? Vamos definir o estresse primeiro. O estresse tem... A primeira definição que eu passei a você é uma definição totalmente técnica de um termo que foi tirado da física. E como é que isso influencia a nossa realidade? Da seguinte forma, o resultado, o que é o estresse? O resultado de sermos obrigados a perceber nossa própria incompetência, então a incompetência em resolver algo. Quando nós não temos, aliás, a competência para resolver algo, nós nos estressamos, porque é algo que não depende de nós. Então, veja, você acaba se tornando uma pessoa incompetente, e isso não é, de forma alguma, nenhum xingamento. Incompetência quer dizer não ter competência para algo. Tão somente isso. Se não há essa competência para resolver, você acaba estressando. Então, quando você percebe, por obrigação, que você não tem competência para resolver alguma coisa, você se estressa. Quando é algo que não depende exatamente de você, você se estressa. E como é que a gente vai verificar isso para não se estressar? Estudando a causa e efeito, que nós já vamos entrar. Tá? Então, mais uma vez, para a gente guardar, definição de estresse: obrigados, incompetência e resolver. Ou seja, queremos? Não, nós somos obrigados. A incompetência é porque nós não buscamos o saber como. E resolver é o não fazer. Simples assim. Resolver igual a sucesso. Vamos entender isso aqui agora. Vamos lá. Quando você tem o querer, você tem a habilidade. Você tem a afinidade para fazer alguma coisa. Veja, quem conhece aqui é a Hortência, a maior jogadora de basquete do Brasil. Todos conhecem a Hortência? Ótimo. Eu pergunto a você o seguinte: a Hortência, ela era boa no basquete por que motivo? Porque ela treinava demais ou porque ela queria ser boa no basquete? Os dois? Os dois, e na seguinte ordem, perceba, a Hortência queria muito jogar basquete, e ela queria muito ser boa no esporte basquete. Então, veja, isso desenvolvia nela a habilidade, a afinidade, e fazia com que ela quisesse treinar mais para ficar ainda melhor. Então, tudo parte do seu querer. E nós, brasileiros, confiávamos quando a Hortência estava em quadra, jogando basquete. E essa confiança é gerada a partir da querência dela. E o saber como era vai proporcionar as ideias. Veja, o saber como é que eu vou resolver determinada coisa. Então, quando eu vou à procura de solução, eu começo a ter as ideias de solução. Eu não vou ter as ideias de solução se eu não tiver um conhecimento da realidade daquilo que eu vivo. Ficou claro isso?
E o fazer? O fazer é a atitude que você vai ter. É a comunicação que você vai ter para com a outra pessoa, para com o seu cliente, para com o seu pai, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo. Então, essa atitude, com essa comunicação, é que gera um resultado. E a partir do momento que você tem essas 3 esferas juntas, você tem o sucesso. Então, veja, o caminho é, eu quero, então queira. Então, eu vou buscar o saber como. E a partir do momento que eu buscar o saber como, então, eu quero, eu já sei como fazer, então, agora, faça. Simples assim. Não estou dizendo que é fácil. No dia a dia da gente, nós sabemos das dificuldades que encontramos, eu não estou dizendo que isso seja fácil, mas estou dizendo que isso é simples. Quando você tem essas 3 esferas separadas, só para a gente entender melhor, querer. Veja, por exemplo, eu trabalho numa imobiliária, eu quero ser médico, eu trabalho numa imobiliária e eu estudo administração de empresas. Bate alguma coisa aí? Você tem uma querência, você estuda uma outra coisa e você trabalha em uma área ainda mais diferente ainda. Então, não tem uma coerência. Quando não tem essa coerência, quando você quer uma coisa, quando você estuda outra coisa, e quando você faz outra coisa totalmente diferente, você nunca vai desenvolver isso de forma plena, de forma que você consiga se destacar. Portanto, você vai ter aqui morte. Não é que você vai morrer. A morte que eu digo aqui é um excesso de estresse. Esse estresse vai ser muito mais aumentado porque você não está ligando nada. O teu querer não está batendo com o teu saber como, muito menos com fazer. É por isso que você tem como resultado a morte. E quando você tem esse excesso de estresse, esse resultado a morte, você é uma pessoa que, sem sucesso, será descartável. Descartável por quem? Descartável pelo seu patrão, descartável pelo seu sócio, descartável pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Você acaba sendo descartável. Não que eles não gostem mais de você, mas veja, é bacana ter uma pessoa totalmente e o tempo todo ou mal-humorada ou apática ao nosso lado? Já ouviram um comentário, olha, lá vem fulano de tal. Ah, vamos por aqui, porque aquele cara é chato pra caramba, só sabe reclamar. Já escutaram algum comentário assim? Então, o que você está esperando para mudar isso? Esse é o ponto. O que você espera para mudar isso? Para que você não se torne descartável. Vamos entender melhor agora o que é o poder. Vamos lá. Conceitos básicos de poder. Não sabemos como aconteceu, não temos como dominar isso, e é algo muito bom. Então, a gente não sabe porque aconteceu uma determinada coisa. A gente não domina isso. Não está dentro do nosso controle. Mas é algo muito bom. A que nome damos isso? Alguém sabe? Quase isso. Quase sucesso. Sucesso a gente domina. A gente tem que dominar. Não deixa de ser uma forma de sucesso, só que não é um sucesso que a gente domine. A ideia é que nós possamos dominar esse sucesso. A isso nós podemos chamar de sorte. Veja, é algo que aconteceu, que você não sabe como. É algo que você não domina. Por exemplo, jogar na loteria. Alguém domina a loteria aqui?
Se você ganhar na loteria, você ganhou por sorte ou porque você quis ganhar? Por sorte. Então é algo bom que aconteceu. E que você não domina, que você não consegue replicar, você não consegue reproduzir isso. A não ser que dê sorte de novo. Agora, se não sabemos como aconteceu, se não temos como dominar isso e é algo ruim, a que nome podemos dar isso? Azar, muito bem. Damos o nome de azar. E, mais uma vez, não sabemos como aconteceu, não temos como dominar isso e é algo totalmente sem ordem nenhuma. A que nome damos a isso? Bagunça, confusão, é justamente isso que acontece. E essas três coisas têm algo em comum, elas têm o mesmo elemento, ou seja, a falta de controle, não há um controle da sua parte, nós não conseguimos controlar isso. Porque eles têm um elemento comum de não sabermos como aconteceu, tem um elemento comum de não termos como dominar isso. E o elemento comum, que é algo bom, ruim ou confuso. Então, não é isso que nós queremos. Veja, você pode perder muito tempo tendo azar, criando confusão, na tentativa de ter sorte. Então, não é essa a ideia. A ideia é ter o controle. Como é que nós temos esse controle? Vamos entender melhor o que é estresse versus objetivos, para que nós possamos ter esse controle. Bom, o que importa hoje para a sociedade moderna é quem você é, nas três pessoas: fazer, ter e ser. E o controle, começar, manter e parar. Vamos pegar aqui um exemplo de uma autoescola quando você está aprendendo a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, você entra no carro, o instrutor pede para que você olhe o retrovisor, se está na posição tranquila, que você está enxergando, está tudo ok. Você ligou o carro. Quando você ligou o carro, você começou. Você engatou a primeira e começou a andar. Aí você vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Manter esse carro se deslocando, andando. Aí ele pede para você parar e fazer uma baliza. Então você pisa no freio, engata ré, estaciona, fez a baliza, e você parou. E qual é o elemento aqui comum? Você quis começar, você ligou o carro, você quis manter o carro em movimento. E você parou quando você quis. Esse é o controle. Você começa algo, você mantém esse algo funcionando, e você para quando você quer, porque você pode parar. Isso é ter controle. E por que eu coloquei as três pessoas ali? Porque nós precisamos ter controle no que nós fazemos, no que nós temos e no que nós somos. Vamos entender isso um pouco melhor. Agora eu juntei a pessoa com começar, parar, manter e parar. Vamos lá. Fazer, começar. O que você não faz e quer começar a fazer? O que você já faz e quer continuar fazendo, quer manter isso? E o que você faz e não quer mais fazer? Você quer parar de fazer. Da mesma forma em ter. O que você não tem e quer começar a ter, o que você já tem e quer continuar tendo, e o que você tem e quer parar de ter. E, da mesma forma, o ser. O que você não é e quer começar a ser, o que você era e quer continuar sendo, e o que você é e quer parar de ser. Entenda o seguinte: não existe vácuo aqui. Aí vai a dica. Não existe vácuo. Veja, se você não quer mais fazer uma determinada coisa, você tem que colocar algo no lugar. Porque se você não o fizer, você vai voltar a fazer aquela coisa. Exemplo do fumante. O fumante, quando fala, quero parar de fumar.
Se ele não substituir o tabaco por uma outra coisa, por aumentar a sua hora de trabalho, por mascar chiclete, ficar comendo cenoura, ele volta a fumar. Então, não existe vácuo, você tem que substituir aquilo que você quer parar por algo que você queira iniciar, porque se assim você não fizer, você volta a fazer o que fazia antes. E o controle foi para o espaço. Faz sentido isso? Sim? Ótimo. Então, eu quero ver, depois a gente deixa o conteúdo disponível, aí eu quero que você faça essa tabela na sua casa. Traga essa tabela para a sua realidade e faça ela na sua casa. Defina, porque quando você não define, uma pessoa sem objetivos, sem um norte, sem saber para onde vai, simplesmente se estressa mais. Então, a gente deixa o conteúdo à disposição. Leve para a sua casa isso. Faça essa tabela para a sua vida e veja como você realmente está agindo, para saber se está sendo ou não útil a alguém e a você mesmo. Ficou claro isso? Ótimo. Agora que está definido, você pode ter um problema na hora que você começar a fazer. Aí é que está. E o que é o problema, né? Como fazer acontecer? Então, vamos lá. O que é um problema? Veja, o problema é algo que está virando também a mesma banalidade da palavra estresse. Porque o problema está sendo usado para tudo. Mas vamos pegar essa definição, vamos entender o que é realmente um problema? Problema é dúvida, é incerteza, é dificuldade em realizar algo. Ou seja, eu quero versus eu não posso. É assim que você vai determinar o que é um problema. Com essa fórmula muito simples. Veja, por exemplo, você está próximo do seu carro e está caindo uma chuva enorme, aquela chuva de molhar tudo, e você não tem uma capa de chuva, não tem um guarda-chuva, não tem absolutamente nenhum pedaço de papelão ou plástico para colocar na cabeça, você não tem proteção. Então, a chuva se tornou um problema sério, sim ou não? Não. Porque a chuva você não controla. A chuva é um fenômeno da natureza, a chuva não é o problema. O problema é que você quer ir do ponto onde você está no escritório até o seu carro sem se molhar. Você quer chegar seco lá. E você não tem nada para se cobrir. Então, veja, o problema é sempre o que eu quero versus eu não posso. Eu não posso chegar seco lá do outro lado porque eu não tenho absolutamente nada para me cobrir. A chuva em si é um fenômeno natural. Fenômeno dos homens, trânsito. Trânsito é fenômeno dos homens. Você controla o trânsito? Mas você tem um horário para chegar a um determinado local. Então, o problema é, eu quero chegar em tal local num determinado horário. E não o trânsito. O trânsito não é o problema. E o que você vai apoiar perante isso? Você vai apoiar duas forças. Você vai ser causa, ou seja, de resolução do problema, ou você vai ser efeito desse problema e se estressar. Então, no caso do trânsito, por exemplo, eu não tenho o que fazer, eu não controlo o trânsito. Eu vou chegar atrasado. Eu vou apoiar a força-causa. Só que eu tenho como resolver esse problema no dia seguinte, porque eu posso sair de casa mais cedo e não chegar atrasado. Simples assim. Só que eu não vou me estressar por isso. E se eu tenho que caminhar até o meu carro, e está chovendo muito forte, e eu não tenho com que me cobrir, ou eu me estresso, começo a esbravejar, a chuva não vai parar, eu vou ficar com dor de estômago, eu vou para o carro chegar todo molhado da mesma forma. Então, o que é que eu vou apoiar?
A que força eu vou apoiar? Eu vou ser causa. É um problema que a solução que tem no momento é eu me molhar. E amanhã eu trago um guarda-chuva porque eu sei que pode chover. E não tenho mais problema. A gente simplifica assim, na realidade, só para que se entenda um conceito. Mas a base é essa, o conceito é sempre esse, para qualquer problema na sua vida. É detectar, realmente saiba qual é o problema. E o problema é, eu quero, mas eu não posso. Aplique essa fórmula toda vez que você achar que tem um problema. Aí você pode saber qual é o problema real. E você vai saber que o problema não é a chuva e que o problema não é o trânsito. Sempre. Faz sentido isso? Sim? Ótimo. Muito bem, vamos caminhar então. Entendendo o estresse. O estresse é chegar lá versus ficar aqui, controlar versus ser controlado, ser causa ou ser efeito, e ser causa é ser fonte geradora, e ser efeito é entregar seu poder. Por exemplo, quando eu iniciei em hospital, há mais de 20 anos atrás, eu trabalhava como segurança. E trabalhando como segurança, você acaba tendo muito atrito com alguns acompanhantes que são muito bem educados. Assim como alguns seguranças também são muito bem educados, para não falar outra coisa. E eu precisava colocar uns rapazes fora, coloquei esses rapazes para fora, sem violência, e o rapaz chegou para mim, você é macho, muito macho, hein? Eu olhando para a cara dele. Aí ele colocou o rosto bem pertinho do meu, bate aqui se você for homem, seu trouxa. Sabe o que eu fiz? Nada. Nada. Não bati nele. Porque a partir do momento que eu faça isso, que eu fizesse isso, aliás, eu estaria dando para ele o meu poder, o poder de decisão. Ele queria brigar comigo. Era a querência dele, não a minha querência. O meu poder é de tomar a minha decisão. Se eu brigo com ele, eu faço exatamente o que ele quer. Então, de quem foi a decisão? Foi minha ou foi dele? Foi dele, porque ele queria a briga. Então, eu dei de bandeja o meu poder a ele. Por isso que eu digo a você, preste atenção, que força você vai apoiar? A decisão é sua. O poder é seu, não entregue o seu poder para ninguém. A partir do momento que você entrega o seu poder para alguém, esse alguém é quem vai tomar as suas decisões. Sempre. Com exceção em casa, tá? Porque em casa a mulher manda, você pode entregar o poder para ela, porque ela manda e ela toma as decisões. A mulher é que manda. Mas no nosso dia a dia, na nossa vida real, brincadeiras à parte, veja, experimente agir dessa forma, para que o estresse não tome conta de você, porque o estresse vai causar a você algumas doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas, ou seja, a nossa mente gera essas doenças, passa para o nosso organismo e o nosso organismo externa isso. Por exemplo, alguém do nada, sem ter qualquer problema neurológico ou depressão, já sentiu dor de cabeça, dor na nuca, dor na fronte, sim ou não? Já sentiu dor de estômago no momento de raiva, ou teve algum problema de gastrite, ou que tenha se transformado em úlcera até? Alguém já teve problemas com uma queimação no estômago, assim, do nada? Pô, eu só estava meio chateado, eu só fiquei um pouco nervoso, e eu senti aquela queimação no estômago. Alguém já passou por isso? Sim? Isso são sintomas de estresse. São doenças psicossomáticas. Então, as dores pelo corpo, sensação de corpo pesado, dores, artrites, artrose, são doenças psicossomáticas. O estresse, ele causa sintomas. Então, o estresse começa daqui, é como você vê o mundo. Não espere que o mundo seja da forma que você quer, mas a mudança da forma como você vê o mundo. Faz sentido isso? Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Ser controlado, ser efeito de algum problema, é o que causa o estresse. Agora, quando você
quer resolver isso, porque isso é muito simples. Quando você quer resolver isso, daí vem a questão, como resolver isso? Muito simples, querer. Nós falamos isso o tempo todo, não foi? Querer, que é perceber um ambiente, saber como, que é entender o ambiente, aumentar a sua responsabilidade com relação a entender esse ambiente e fazer, que significa uma maior compreensão da sua parte, que significa um aumento do seu poder de realização. E isso gera o quê? Uma satisfação. Então, quanto mais, é um ciclo, da mesma forma do ciclo vicioso do estresse, que é ruim, você tem um ciclo bom. Quanto mais você quer resolver, e percebe, e sabe como, e entende, e faz, mais satisfação você tem. Agora, se você não quer fazer nada porque não quer se estressar, tudo bem. Você não vai sair do lugar, você vai continuar sendo um nada. Simples assim. Se você quer fazer alguma coisa, faça. Porque isso não depende de sexo, não depende de idade, depende de você querer. Começa por aí. Tá? Próximos passos aí para frente. Vamos lá. Queremos que você melhore muito mais. Então, eu trouxe aqui... Opa. Obrigado, tchau. Não. Eu trouxe aqui alguns exemplares dessa palestra, que é o livro Sem Sucesso com Sucesso e Sem Estresse. Eu ia falar Sem Sucesso e com Estresse. Meu Deus do céu. É um livro no formato pocket. É um livro pequeno, ia ser ótimo, né? Eu vim aqui para detonar vocês. É um livro no formato pocket, pequeno, mais um audiobook que você, se não puder, não tiver tempo de ler, você pode escutar no seu carro, na sua casa. O livro, ele tem, além de todo o conteúdo que nós vimos aqui, ele tem também exercícios de como você descobrir qual é o seu estado de estresse. Se você é uma pessoa estressada ou não, tem exercícios para isso. Você consegue descobrir se você é estressado ou não. É um livro de entendimento muito fácil, num linguajar muito simples que está descrito aqui, e o audiobook vai auxiliar em qualquer desentendimento que você tenha. Tá? Esse livro, se você quiser pedir pela internet, para quem gosta de usar, como tem taxas de entrega e etc., a gente entrega em todo o Brasil, está R$ 35,00. Se você quiser algum exemplar desse livro, para que ele auxilie a melhorar e a diminuir o seu nível de estresse, a te melhorar como pessoa, e para que você possa colocar isso em prática, comigo aqui, R$ 25,00, a gente está finalizando a palestra agora, é só falar comigo, ok? No mais, o que eu tenho a dizer a você é o seguinte: obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui e poder, espero eu, de alguma forma, acrescentar algo de útil à sua vida. Muito obrigado. Vocês podem fazer contato comigo, quem quiser anotar depois. João Neto é o meu nome. Meu e-mail está lá, o telefone da empresa, o meu telefone está ali também. Fique à vontade, pode anotar. Se alguém tem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para responder, findando a palestra agora, tá? Para quem curte, nós temos uma página no Facebook, Master Sapiens, você pode retirar de lá várias dicas, vários conteúdos bacanas, pode repassar isso para as outras pessoas, não tem problema nenhum, nós não vamos cobrar direito autoral de ninguém, apenas gostaria que você falasse o nome, o conteúdo é da Master Sapiens. Né? Mas não precisa pagar royalties, pagar nada para a gente. É para que você leia, para que você se melhore cada dia mais. Tá? Nós temos o Twitter também. E é isso aí. Vamos lá. Obrigado, gente. Uma boa noite a vocês. Espero ter sido útil a você. Muito obrigado.